Ok, na primeira parte do estudo sobre a sexualidade, a gente viu sobre como ela começou a acontecer no mundo, né? Então, através da cultura, foi introduzindo. Agora, na segunda parte da lição, vamos ver as principais distorções da sexualidade sadia. E após essa leitura, eu vou te dar uma dica muito boa de como identificar essas distorções e de como evitar que essas distorções aconteçam na tua vida e na tua família. Então vamos ao primeiro item, a prática da fornicação. As principais distorções, elas são fornicação e adultério. A primeira, a prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento realizada por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento, porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa como pornô, pornografia, etc., possui um sentido muito mais amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Na verdade, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimas. Em 1 Coríntios 6,18, Paulo usa o termo com o sentido de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. Segundo, adultério. Não é crime, mas é pecado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamenta. Hoje não é considerado mais um crime, contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Batseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso. Está em 2 Samuel 11, de 1 a 5, e o capítulo 12, versos 9 e 10. Na literatura sapiencial, especialmente os provérbios, sobejam as advertências contra essa prática. Provérbios 5, de 1 a 23. Jesus e seus apóstolos condenam o adultério. Mateus 5, 31 e 32 e 1 Coríntios 6, 9. E o 3, a homossexualidade. Então, é fornicação, adultério, homossexualidade. Uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm na Bíblia sua única regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso. A realidade tem nos mostrado e as pesquisas confirmam que há gêmeos em que um é homossexual e outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Assim, os cristãos conservadores, que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de desta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registra a Bíblia, e não em um fruto de preconceitos. Gênesis 1, 2, Romanos 1, 26, 1 Coríntios 6, 9 e 10,
1 Timóteo 1, versículo 10. Então, aqui a gente entende, né, que todos os relacionamentos pré-conjugais, extraconjugais, homossexuais, é uma prática que distorce os propósitos de Deus. Tá? Agora, o meu comentário é sobre a fornicação, adultério, homossexualidade. Como identificar essas distorções e como elas acontecem? Isso é muito importante, tá? Elas acontecem através de 3 elementos importantes que nós temos que atentar, temos que identificar, discernir de forma espiritual, para que a gente possa não abrir brechas, não deixar isso entrar em nossas vidas e nossas famílias. Os itens são cultura, a lei e a aceitação. A cultura já vimos na lição passada, no vídeo passado, né, como ela foi importante na formação dessas distorções da sexualidade. Então, a cultura, principalmente hoje em que a gente vive um mundo globalizado, em que o que acontece nos Estados Unidos, na Europa, em outros países, tudo chega, né, no Brasil e essa cultura assim, essa coisa multicultural, né, acontece. Então, e ela acontece através do quê? Como vimos na lição passada, através também, ela é fomentada, quer dizer, fomentada essa cultura, através da mídia, através de filmes, de novelas, através da moda, através de comportamentos, através de consumismos, de produtos que se consomem. Então, tudo isso ele é fomentado e um terreno fértil para isso é a cultura. O diabo coloca a sua sementinha no ambiente cultural e ali é fomentado, então, todos essas distorções da sexualidade. Segundo é a lei. Então, vimos na lição de hoje que antigamente, né, o adultério era condenado, era uma lei, né, que tornava crime o adultério. Hoje já não é mais. Então, a lei, também pela mão do inimigo, está sendo transformada para até confrontar, um confronto com a lei de Deus. Então, a lei dos homens está sendo alterada, então temos que cuidar, temos que ir contra, temos que estar vigiantes, né, com o que está acontecendo no Congresso, na Câmara dos Deputados, ali em todas as áreas, né, no Supremo Tribunal. Temos que estar vigilantes porque está havendo assim meu Deus, é muita coisa, né? Uma avalanche de leis que estão vindo contra as leis de Deus. Eu diria que são os últimos tempos, né? Então nós temos a cultura, a lei e por último que eu quero deixar aqui é a aceitação. O que é aceitação? A gente esse ingrediente que faz com que nós tomemos a decisão, tá? E eu colocaria assim, a aceitação de algo bom com algo ruim, tá? Então, como é que acontece a aceitação? A aceitação acontece quando você vê alguma coisa boa e você não quer rejeitar o bom, então você aceita o ruim, aceita um pouquinho do ruim. Eu quero deixar um exemplo aqui que marcou muito a minha vida, tá? De uma amiga que ela teve uma filha e a filha até tem vários exemplos, né? Mas nesse exemplo assim, é bem interessante. A filha casou com uma pessoa que era de outra religião, tá? De outra religião, de outro lado, tá? Uma religião bem contrária à nossa, tá? Que guerreia
contra a religião cristã. E ela, que é uma cristã e tinha suas convicções, ela foi amolecendo, ela foi aceitando. Por que ela foi aceitando? Porque ela foi dizendo assim, poxa, mas o meu genro, ele é bom, tinha algo de bom ali. Tá? Então ela aceitou um pedacinho da coisa ruim, tá? Em favor do que era bom. E toda aceitação, ela é assim. Ninguém aceita algo ruim para si, né? Mas as pessoas aceitam algo de bom com um pouquinho de ruim. Só que assim, ó, a Bíblia fala que o joio, o trigo e o joio, eles convivem juntos, né? Convivem juntos. A Bíblia fala que um pouco de fermento, um pouquinho de fermento leveda toda a massa, toda a massa. Então, nós temos que entender que aceitar, muitas vezes aí é um teu filho, uma filha, que começa a ter alguma atitude ruim, você diz assim, eu não vou jogar fora meu filho, minha filha, eu não vou desprezá-lo, porque ele é bom, ela é boa. Eu tenho um amigo na faculdade, na, na, no trabalho, um vizinho. Você começa a ver coisas boas nas pessoas com aquela coisinha ruim ali no meio. E você diz, não, não tem problema, é adúltero, mas é bom. É um fornicador, mas é bom. Mas é um homossexual, uma homossexual, mas é boa. E a gente vai aceitando. Então, cuidado, porque a gente tem que aprender e tem que falar para as pessoas, tem que expressar que, apesar de a gente aceitar a pessoa, a parte boa da pessoa, a gente não aceita a parte ruim. A gente pode até, a gente tem que se aproximar das pessoas, estar juntas, mas a gente tem que deixar claro para a vida das pessoas que não há uma aceitação, tá? E nós vamos ter que conviver com esse tipo de coisa, tá? Conviver com o lado bom da pessoa e rejeitando o lado ruim. É difícil, sim, essa é a nossa luta como cristão. Essa é a nossa luta. Agora, se nós aceitarmos o lado bom e o lado ruim, tá, que vem por a nós através da cultura e da lei, então nós estamos até deixando os princípios de Deus na nossa vida, prejudicando as nossas vidas e ainda cometendo, sim, um pecado diante de Deus, porque a lei de Deus é clara, ela é única e ela é imutável. Então, nós estaríamos indo contra a lei de Deus para ir a favor do que é bom, do que é ruim na vida das pessoas. Fica com essa meditação, o Espírito Santo vai continuar a falar contigo a esse respeito e amanhã a gente termina então essa lição, tá? Com a parte 3.